Esses dois desenhos, eles têm a ver com a mesma história, que é a história de Io e Argos. Io, ela foi transformada em uma novilha, né? Uma vaquinha. Com o corpo que ela tinha ali, que era o corpo da vaca, ela tentou se comunicar e ela consegue se comunicar riscando no chão o nome dela. E aí a família entende que aquela vaca não era só uma vaca, era a Io que estava ali presa naquele corpo. E aí eu penso nesse corpo, não só na ideia do corpo físico, né, mas nessa ideia de um corpo simbólico também, né, como os recursos que se tem, né, como sujeito no mundo, né, os recursos que a gente tem para tentar se comunicar com o outro, né, falar com o outro, existir. E aí a Io, ela vira uma espécie de prisioneira e ela precisa ser vigiada o tempo todo para ela não fugir. E aí quem vigia ela é um monstro que se chama Argos e ele tem 100 olhos que estão espalhados no corpo dele todo. Então ele é uma figura que nunca dorme, quer dizer, ele dorme de 2 em 2 olhos, né? Então sempre estão com 98 olhos abertos. O Argos também, de certa forma, está prisioneiro desse estado de vigilância. E ele, como está sempre vigilante, sempre observando, ele não descansa, né? Não tem pausa nesse trabalho dele de sempre estar observando. Então eu uso meu corpo ali para poder representar tanto Argos como a Io, é a mesma referência, mas são personagens diferentes. Não entendo esses trabalhos como autorretratos. Como eu falei, eu entendo algo parecido com um ator que usa o corpo dele, ele sobe no palco e usa o corpo que ele tem para poder representar um outro personagem, para poder contar uma outra história que não necessariamente é a história dele, mas quando o ator interpreta esse personagem, ele vai utilizar de memórias e de vivências, experiências semelhantes àquela que ele teve. Eu vejo que o desenho é uma maneira de ir entendendo isso e elaborando, né? Então isso acontece às vezes na cabeça, de ficar pensando, mas pensando com a mão também, né? Rabiscando e falando sobre, né? Conversando. Mas que o desenho, com certeza, eu acho que é a materialização que eu preciso, assim, para sair, ficar em paz, assim, com essa comoção que algumas histórias me causam, então essa daí eu especialmente, que eu ainda sinto que eu vou fazer muitos desenhos, assim.